Eu queria pedir por gentileza que você abra a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 54 de Isaías, do 1 ao 5. Diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 2: Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado de Deus de toda a terra. Amém? Meus irmãos, aqui em Isaías 54, é um texto que fala sobre uma expansão. É um texto que fala, dentre outras coisas, sobre um transbordar. E é sobre isso que eu queria compartilhar com a igreja. Porque o versículo 2, ele diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará para que se povoem as cidades assoladas. Amém? Todas as vezes que eu li esse texto, que eu vi pregações sobre esse texto, elas ressaltavam a questão da tenda e a necessidade de estender a tenda, porque, ao que parece, ela já não é mais suficiente, porque existe um tipo de crescimento. E é sobre esse crescimento que o Senhor quer dar a mim e a você, que eu queria também falar essa noite. Ontem, à tarde, eu estava num velório de uma mulher que foi muito importante na história da Igreja de Cristo no Parque Araxá, que é a igreja na qual eu me congregava. Ela era a esposa do pastor João Queiroz, que fundou a igreja aqui em Fortaleza na época. Ela faleceu com 90 e muitos anos. Teve uma vida próspera, teve mais de 10 filhos, né? Não são dezenas, mas mais de 10 filhos. E o filho dela, o pastor Carlos Queiroz, não ministrou o velório, e foi chamado outro pastor, pastor Alexandre, e ele falou sobre ela, e disse que era difícil falar, porque ele também conviveu com ela há muito tempo, e quando ele era pequeno, quando ele chegou na igreja, jovem, ele ressaltou o seguinte, que ela, apesar de ter mais de 10 filhos, apesar de ter que dividir todo o seu amor, todo o seu cuidado com cada um deles, ela o adotou como filho, naquele momento onde ele precisava. E nesses momentos onde ele estava na igreja, algumas vezes ele ficava mais perto dela, tinha mais referência dela como mãe, como até a própria mãe dele. E ele recebeu amor, recebeu cuidado, a atenção da parte dela. E ele até brincou, né? Que de cada filho ela tirou 10%, ele ficou com, em média, 110%, 120%, eu não sei exatamente quantos filhos são, e o pessoal brincou. Mas o fato é que ele disse assim, ela não cabia nela mesma.
nela existia uma expansão dada pelo Senhor. Amém? E aquilo me chamou a atenção, aquela expressão, porque realmente é o que o Senhor faz em nossas vidas. O que o Senhor quer para mim, para você, é que amanhã ou depois você não caiba em você mesmo. E eu não estou falando do seu corpo, que você vai engordar, não é isso. Aqueles que estão fazendo um regime, né? Não vou citar nomes, pessoal que já publica aí, não é isso, gente. O Senhor quer que você cresça, mas cresça espiritualmente. Esse alargar dessas tendas aqui é para que caiba mais de você em você, porque Ele vai te fazer crescer em nome de Jesus. Evangelho é isso. A gente estava conversando com a turma dos primeiros passos, aqui a Nova Vida, uma sala, né, um ambiente, um projeto de Deus aí para quem está chegando agora. E a gente começou a falar sobre o novo nascimento, não conseguimos, né? Porque tinha testemunhos para contar e eles compartilharam a vida uns com os outros, foi uma bênção. Mas uma das marcas do novo nascimento é que existe um crescimento inevitável na sua vida. É natural. Quando você coloca uma semente na terra e joga água, naturalmente ali nasce uma planta, e se você continuar a jogar água, ela vai crescer, 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 continuar a regar, a cuidar, ela vai crescer como uma mangueira que está aí atrás. E mesmo que você polde a mangueira como ela foi poldada aí, mesmo assim ela vai continuar a crescer, como já está crescendo, já está se desenvolvendo, folhas estão nascendo nos lugares onde ela foi cortada, porque é uma tendência natural. E aquele que se encontra perto do Senhor, que está perto do Senhor, existe uma tendência natural de crescer. E isso é inclusive uma das formas de reconhecer quem está no Senhor, quem não está no Senhor. Quem está apenas numa religião, quem está apenas na multidão. Sabe, aquelas pessoas que estavam na multidão só para ver o que Jesus fazia, ou quem era Jesus, tentar entender, mas não chegavam perto, não seguiam, não tinham compromisso nenhum engajamento com a missão, com a visão, com a obra espiritual que estava acontecendo naquele lugar. Pessoas até que chegaram perto, como os 10 leprosos, como aqueles 9 que foram curados e nunca mais voltaram. Essas pessoas que saíram, que ficaram na margem e nunca chegaram perto, elas perderam a grande oportunidade de crescer. Deus te dá uma oportunidade de crescer. Você pode repetir isso? Deus me dá uma oportunidade de crescer. Crescer tanto que você não vai caber em você mesmo. Porque o Anderson que era, não será mais. Vai ser um Anderson maior, um Anderson mais forte. O Anderson com frutos dados pelo Espírito Santo de Deus. Um marido mais amoroso, mais atencioso. Um profissional mais sério. Um ministro na igreja que serve verdadeiramente. É isso que o Senhor quer nos tornar. Ele quer te fazer crescer. Mas o crescimento na visão de Deus é diferente do crescimento na visão do mundo. Na visão do mundo, o crescimento é você ter dinheiro, é você ter fama, é você ter likes. Atenção, os donos de canais no YouTube. Crescimento não é só like. Aqueles que têm perfil no Instagram e querem também ter o seu minuto de fama. Essa não é a visão de Deus para o crescimento. Esse versículo que a gente leu fala espiritualmente o que é o crescimento no Senhor. Ele é uma figura que nos dá essa verdade que o Senhor quer fazer na vida de cada um que chega perto dele. Amém? Existe um processo de crescimento. E se você está verdadeiramente perto do Senhor, você está vivendo esse processo. Às vezes doloroso, muitas vezes desafiador,
Sabe, quando a criança é pequena, ela está crescendo, muitas coisas que para a gente é natural, para ela é super desafiador. Dar o primeiro passo, até para vir ao mundo e respirar um novo ar, diferente daquele ambiente lá dentro do útero. Chega no novo ambiente, ar que tem que respirar, a luz nos olhos, a necessidade, o corte do cordão umbilical. E a partir daí ela começa a crescer, viver novas experiências. Mas se ela não viver, se ela viver sempre nesse cordão, sempre nesse ambiente, ela não vai crescer. Nós temos um limite para ficar na barriga da nossa mãe. É um limite natural. Não passa de 9 meses e alguns dias. Existe um limite que o Senhor dá em cada fase da nossa vida, em cada área da nossa vida. Na vida profissional você tem aquele limite onde você sai do preparo, do estágio de estudo, de preparo, onde você é um estagiário e passa a ser um profissional, mesmo que seja um profissional júnior, depois você vai ser um profissional médio, depois um profissional sênior, e aí o Senhor vai te dando capacidade, você vai se capacitando e você vai crescendo profissionalmente. E assim também na vida familiar, na vida pessoal também. A mãe também de primeira viagem se sente, né? Quem foi mãe de primeira viagem sabe e sentiu, né, aquela incapacidade. Será que eu vou conseguir? Mas depois que você tem a criança e você passa aqueles primeiros meses, você percebe que está dando certo. E aí porque você cresceu nesse processo. É um processo de crescimento. A questão é que o Senhor não quer que você cresça apenas isso, somente cresça ou cresça pouco. Ele quer que você cresça até você não caber em você mesmo, até transbordar. E esse é o tema da palavra. Se eu fosse dar um tema da palavra, era até transbordar. Porque essa é a visão do Senhor para a sua vida e para a minha vida. E se eu só tivesse 3 segundos para falar para a igreja hoje, eu diria, cresça até transbordar. Se encha de Deus até transbordar. É assim que funciona o Evangelho. É quando você mesmo já não tem lugar dentro de você e Deus entra em você. E aí fica menos de você e mais de Deus, e menos de você e mais de Deus. E tem uma hora que você está lá parecido com Cristo. Sabe, é isso que a Bíblia define como santidade, é você ir crescendo, como está escrito em Provérbios, crescendo, a vereda dos justos é como a aurora, sol nascendo, que vai crescendo, até se tornar um dia perfeito, um meio-dia, onde toda a luz aparece. Sabe, o Senhor ele não te deixa ali naquele lugar, Ele não quer te deixar ali, naquele lugar, no momento da aurora, Ele quer te fazer crescer. E por que Ele quer te fazer crescer? É que Ele já te avisa, olha, alarga o espaço da tua tenda. Estende o todo da tua habitação. Não o impeças, porque existem limites que algumas vezes que a gente mesmo coloca na nossa vida que impede o nosso crescimento. Essa tenda não pode impedir o crescimento. Tem gente que a própria religiosidade impede o crescimento dela no Senhor, acredita? Muitos limites podem impedir o seu crescimento em Deus. Limites na sua família, no seu trabalho, até na igreja. Mesmo na igreja, sabe, vivendo um ministério tipo Marta e não Maria, eu acabo limitando o crescimento. Certamente naquele momento era necessário de Marta e Maria, que é o contexto do cântico que nós cantamos aqui, perto quero estar. Marta estava servindo a Jesus sim, como nós servimos aqui na igreja. Só que tem a hora de servir e a hora de sentar aos pés dele, ajoelhados, bebendo e comendo da sua palavra. Você entende isso? E nós precisamos nos preparar para isso, que depois que a gente bebe e come desse pão, a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente não cabe mais na tenda. Amém?
Muitos aqui já cresceram, teve que alargar a tenda e já cresceu mais e teve que alargar a tenda e está crescendo mais em nome de Jesus. Amém? Mas a gente estava falando aqui sobre um crescimento espiritual que é diferente do crescimento mundano. E esses dias eu vi uma palavra sobre um homem que ele era muito cheio de si. E ele tinha estudado filosofia e também tinha sido bem-sucedido financeiramente no trabalho. E o avô dele tinha dito, olha, felicidade, meu neto, é você ter o emprego, você ter sua família e ter dinheiro. E ele buscou essas 3 coisas. Mas quando ele chegou a ter essas 3 coisas, ele viu que ainda era um homem feliz. Ele não conseguiu chegar a ter a felicidade que ele imaginava que ia ter. Aí eu não queria dar spoiler, eu queria mostrar para você o testemunho dele. Aí eu peço ao Ministério de Multimídia que passe, por gentileza, esse vídeo. E logo, logo a gente retoma a palavra. E aí, em 4 anos, eu tinha um apartamento, eu tinha um diploma da USP, eu tinha um bom emprego e tinha conhecido uma moça, Isildinha Aparecida Machado, 8 anos mais velha que eu, bióloga da Unicamp. E eu tinha uma mulher que me amava. Eu não tinha felicidade. O meu vô estava errado. O meu casamento era uma desgraça, porque eu era um homem extremamente ciumento, extremamente nervoso. Porque todo homem que foi rejeitado, todo cara que é inseguro, ele se defende na agressividade. A Isildinha não aguentou. Depois de 4 anos de casamento, conseguindo as 3 coisas que o meu avô falou, e não sendo feliz, ela desistiu de mim. E ela disse, eu vou me separar de você. Só que está perto do Natal. Vamos esperar o Natal e o Ano Novo, para depois anunciar às famílias que já gostam de ambos, que nós terminamos. Eu com o coração doído pensando, eu não posso perder essa mulher, mas da boca está fora, já vai tarde. A fila anda. Orgulhoso, orgulho. E assim, no Natal, na casa do meu sogro, recebi um telefonema. O meu sogro branco, sem sangue na face, catou o telefone branco, entregou para mim. É melhor você ouvir. Peguei o telefone e falei, alô, era o meu tio em Fortaleza dizendo que o meu irmão que ficou lá, Marcelo Lima Braga, havia se suicidado. O meu irmão se enforcou na noite de Natal no quarto do meu pai. Peguei o carro do meu sogro, fui até o aeroporto de Congonhas, minha mãe já estava me esperando. No avião, indo para Fortaleza, ela dizia assim, quem matou meu filho? Eu falei, mãe, não sei. Morreu de acidente? Foi doença? Eu não tinha coragem de dizer para ela que o filho dela tinha se enforcado. Chegou no aeroporto em Fortaleza, vi a família, eu contei, mãe, o Marcelo tirou a própria vida. Minha mãe deu um grito e caiu no chão. Fomos ao velório, meu pai veio na minha direção, eu soquei meu pai. Os meus tios pularam em cima de mim. Tio Jorge médico me deu uma injeção, eu apaguei. Quando abri os olhos, eu estava no apartamento onde o meu irmão havia se enforcado. Era madrugada. O meu pai estava encostado na porta, olhando a parede que o meu irmão se enforcou, fumando um cigarro atrás do outro, porque o chão estava cheio de bituca. Eu queria sair daquela cama e jogar meu pai pela janela, porque o ódio que eu tinha dele era um ódio de morte. Não consegui. Quando o dia amanheceu, levantei da cama, o meu pai e eu nos cruzamos no corredor, eu olhei para o olho dele, vi um homem destruído, e eu apontei o dedo para ele e falei, bem feito. Eu pensei em te matar essa noite, mas eu quero que você morra devagar, de remorso. O meu irmão deixou um menino, Gustavo Ventura Braga, com 2 anos de idade, lá em Fortaleza, ele morreu e deixou um filho. A minha mãe falou, volta sozinho para São Paulo, avisa o teu padrasto que eu não vou. O teu irmão deixou um filho que está sem pai, eu vou cuidar desse menino. E minha mãe ficou em Fortaleza para cuidar do neto, e eu voltei para São Paulo sozinho, novamente separado de minha mãe. Cheguei em São Paulo, casamento terminado, irmão suicida, mãe no Ceará. Desisti de tudo, larguei o emprego. Dividimos o apartamento em 2 na venda do divórcio. Peguei todo o dinheiro que tinha e trocava a noite pelo dia. Nas noites de São Paulo, sem trabalhar, vivia de uísque e cerveja nas boates de prostituição. Trocava a noite pelo dia. A minha esperança era que alguém, numa briga de bar, desse uma facada em mim, desse um tiro em mim. E assim passaram anos, 2, 3 anos, até que um dia no Bexiga, no Café Piu Piu,
tomando cerveja num bar. Uma namorada minha da época, Mariana Melilo Sauer, médica infectologista do Hospital do Servidor Público, na época estudante de medicina, fazia medicina na Fundação ABC. Ela chegou até meu ouvido e disse: seu pai infartou, morreu. Eu levantei um brinde na mesa com um copo de cerveja na mão e disse: vamos brindar. Todo mundo brindou comigo. Estão brindando a quê? Eu falei: a morte de um desgraçado. Esse era o meu coração. Resolvi abandonar tudo, largar São Paulo, largar tudo, largar a namorada também. Porque quem está no mundo pensa assim: está com problema no casamento? Troca de mulher. Está com problema no emprego? Arruma 10 empregos. Ora, se o problema está dentro de você, para onde você for, você leva consigo. Problemas não servem para você fugir dele, servem para você enfrentá-los. Prestei vestibular, porque eu tinha uma boa base de estudo. Entrei na Unicamp no curso de biologia, sem um tostão, quebrado, destruído, acreditando que eu devia morrer. Fui morar na moradia de estudante, que é de graça. Peguei a bolsa do Vale Alimentação, que a Unicamp dá para quem não tem dinheiro para comprar comida, para comer no bandejão. Peguei uma bolsa de emprego, para ganhar um salário mínimo, trabalhando por semana na Unicamp. Fazendo biologia, com 6 meses de curso, arrumei emprego de professor no COC. Professor estagiário. Passei 6 meses dando aula, os alunos fizeram abaixinado para me contratar como professor definitivo. Virei professor de cursinho. Salário, 14 mil reais por mês. Dando aula onde? Campinas, Franca, Ribeirão, Vinhedo. Total de alunos que eu dava aula por ano, 5 mil. Entrava em sala de aula com 300 alunos para dar aula. Fiquei famoso. Os alunos adoram o professor, exaltam o professor. Eu tinha um belo salário, aluguei uma bela casa, comprei um belo carro, ia viajar, gastava 6 mil reais por mês em uísque. Saía com todas as alunas que me dessem mole. E são muitas. Porque a aluna dá mole para professor, pode ser bonito, feio, baixo, alto, baixo, não se interessa. E eu tinha tudo que o mundo diz, que se você tiver, você vai ser feliz. Eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu tinha bom uísque, eu tinha bens materiais, eu tinha as mulheres mais lindas que eu conseguia encontrar, e eu só não tinha alegria. O mundo mente aí fora para o povo, dizendo: se conseguir as coisas vai ser feliz. Só quem é capaz de curar um coração e preencher um espaço é Jesus. E assim a minha vida começou a ser transformada. Porque num dia na Unicamp, bêbado, com os pés em cima de uma caixa de cerveja, de calção sem camisa, com as minhas tatuagens expostas, numa mesa cheia de médicos e biólogos, passa uma crente, uma filha de Deus Altíssimo, uma evangélica que veio do encontro com o Senhor Jesus. Ela não tinha uma Bíblia debaixo do braço, ela não pregou a palavra para mim, ela só passou. E ela estava tão cheia do Espírito, que quando ela olhou para mim, o meu olhar cruzou com o dela segundos. E eu vi naquela mulher algo diferente, uma paz, uma alegria, uma coisa que eu não conseguia definir. E parecia que ela não pisava no chão, mas ela andava em nuvens. E eu perguntei ao povo que estava na mesa: quem é essa moça? Disseram-me: é Elaine Peters. Mas ela estuda biologia? Sim, ela está aqui. Mas como é que eu nunca vi ela? Não, ela não vai para balada nenhuma, ela é crente. E eu olhei assim e pensei: como uma pessoa que estuda biologia na Unicamp pode ser crente? Crente é coisa para ignorante. Eu li a Bíblia já, eu li a Bíblia. Acreditar que o mar se abre, que o sol para, que o machado flutua e que o sujeito fica 3 dias dentro de um peixe é coisa para louco. Isso é alegoria. Ela não pode ser crente. Mas na verdade eu estava incomodado com o que ela tinha no olhar. Levantei daquela mesa, eu falei: eu vou falar com essa mulher de Bíblia, eu vou dar um nó na cabeça dela. Porque eu estudei Aristóteles, Heráclito, Platão, Dionísio, estudei Jean Paul Sartre, estudei Simone de Beauvoir, Nietzsche, Freud, Karl Marx, eu li o Capital. Eu falei: eu vou pegar essa mulher, mas eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Vou lá, cheio de cerveja. Cheguei do lado da crente, Helene, ela cheia do Espírito, e eu cheio de cerveja. Adivinha quem ganhou? Aí eu cheguei: Helene, você chama Helene, né? Pô, chama Cepacol. Meu apelido é Cepacol, por causa do meu queixo. Aquele boneco do Cepacol que ajuda. Alguns alunos me chamam de Buzz Lightyear do Toy Story, e outros do Senhor Incrível agora, né? Aí eu cheguei para Helene e falei: Helene,
criticando. Falei, você é crente? Ela deu 3 pulinhos para o lado e falou, graças a Deus. Eu não falei nada, mas eu pensei, crente e louca. Eu falei, Helene, eu quero conversar sobre a Bíblia. Eu já li a Bíblia todinha. Eu não vou conversar com você não, você está bêbado. Quando é que nós vamos conversar? Outro dia nós conversamos. Passou uma semana, a Helene não saía do meu pensamento, é Deus trabalhando. Aí encontrei com ela na Unicamp e corri. Helene, vamos falar da Bíblia hoje? Ela falou, não, você está bêbado. Quando você estiver bom a gente conversa. Eu falei, filha, eu estou bêbado todo dia, eu não vou acordar. Ela falou, eu estou orando e Deus vai preparar o momento. E preparou. Uma semana depois, andando em Barão Geraldo, eu vi um restaurante por quilo, tive vontade de entrar e entrei. Nunca tinha entrado lá. A Helene estava comendo. Ela olhou para mim, ela fez aquela cara de não, um mala, né? Eu fui lá, sentei na frente dela, falei, Helene, não bebi nada. Vamos falar da Bíblia. Ela falou, quer conhecer Jesus? Eu falei, Jesus? O da cruz? Conheço, todo mundo conhece. O da cruz? Eu falei, não, você não conhece. Você conhece o Jesus da cruz. Eu conheço o Jesus que está vivo. Quer ir na igreja comigo domingo? Depois da igreja a gente conversa. Eu pensei, já fui em centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Já fui em Hare Krishna. Igreja evangélica? É mole. Falei, eu vou. Ela falou, você vai mesmo? Falei, vou. Domingo na minha casa. Falei, tudo bem. Eu fui. Eu não sabia. Mas ela ligou lá para a mãe dela, pastora Miriam Peters, a esposa do pastor Hans Peters, físico da Universidade Federal do Paraná. A pastora pegou o avião de Curitiba para Campinas. Ela e a Helene dobraram o joelho, jejuaram e oraram pela minha vida e eu não sabia. Domingo eu fui para a igreja de camiseta, regata e moto. Eu tinha carro, mas fui de moto. Eu pensei, a Helene é bonita, a gente vai para a igreja, ela vai, gadinho. Esse era o meu coração. Aí quando cheguei na casa da Helene, toquei a campainha, quem apareceu lá? A Helene? Não, a mãe dela. Pastora. Ela correu no corredor, me abraçou, me apertou, chorando, e disse no meu ouvido, Jesus te ama e eu também. Eu não falei nada, mas eu pensei, essa loucura é de família. Aí eu falei, eu estou de moto, nós somos em 3, como fazemos? Ela, nem a que for a pé, nós vamos para a igreja. Pegamos o ônibus e fomos. Chegamos na igreja, chegamos no meio do louvor, o povo estava lá adorando ao Senhor, em línguas, orou quando sorou, e a Roma Súria, canta lá, e eu olhava aquilo, eu falei, o que é isso? Olhei para o lado para falar com a Helene estava assim. Olhei para o outro lado para falar com a mãe dela estava atrás de mim assim. E eu querendo sumir dali. De repente, na hora do louvor, toca um louvor a Deus. Dizia assim, em tua presença sou fortalecido. E eu estava só o pó. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde devo estar, quero estar. Eu senti um tremor por dentro, como se meus órgãos estivessem tremendo. Me deu uma vontade de chorar incontrolável. Comecei a vir aquele choro do fundo de minha alma. E começou a escorrer umas lágrimas diferentes. Não era um choro comum, era um choro curativo. Numa igreja em que eu não conhecia ninguém, eu saí correndo no meio de um corredor, parei na frente do púlpito, abri meus braços e coloquei o rosto no solo. A pastora Márcia Perucci mandou parar o culto, pegou um vidro de azeite, derramou todo em mim e disse, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que hoje eu estou consagrando um verdadeiro adorador. Assumi a posição fetal. E é como a mão de Deus tivesse entrado em mim. Eu comecei a chorar copiosamente. Chorei a perda do meu irmão. Chorei a mágoa da rejeição. Chorei a maldição das palavras do meu pai. Chorei o abandono, chorei a sujeira, chorei a miséria. E à medida que eu chorava, o meu coração se alegrava e cicatrizava. Quando eu levantei daquele chão, como Paulo no deserto, eu estava cheio do Espírito e renascido em Cristo. O peso do mundo não estava mais sobre mim. E eu tinha uma alegria
que eu não conseguia controlar, uma alegria que o diploma não deu, que o casamento não deu, que o dinheiro não deu, uma alegria que eu não conseguia conter, e o brilho nos olhos que a Helene também tinha, e eu descobri o que era aquele brilho. O nome do brilho é Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A presença de Deus, ela é maravilhosa. A presença de Deus na vida de uma pessoa faz isso. Pessoas somente orando. Somente, né? É a principal coisa que você pode fazer por aquele que está precisando de Deus. E aquelas mulheres dobraram os joelhos e oraram pela vida deste homem. E quando ele chegou naquele lugar, o Senhor já foi preparando aquele ambiente, preparando o seu coração. E aquele era o dia de tudo que tinha na vida dele, que atrapalhava, que o levava para baixo, que o escravizava, que impedia dele ter uma felicidade, uma paz, uma plena paz. Era o dia que aquilo ia sair, porque Deus ia entrar. Quando o Espírito Santo enche o nosso coração, as coisas que não prestam saem da gente. E aquilo, como ele falou, né, aquelas mágoas, aquela amargura, aquilo que levava ele para baixo, saiu no momento em que o Senhor tocou no coração dele. E é isso que acontece com cada um de nós, quando a gente está perto do Senhor e começa a sentir a presença dele, começa a perceber a presença dele, e algumas coisas que estão na gente, não cabem mais na gente e saem. Sabe? Quando você não vai mais caber em você, é quando a parte que não presta da sua vida sai. Você está entendendo isso? Quando o Senhor entra e começa a encher a tua vida, você precisa entender que na tua tenda não dá para caber os dois. E aquela parte ruim, ele começa a tirar. E a parte boa fica. E ele faz assim uma restauração na minha vida e na sua vida. Quando você se enche do Senhor. Esse homem foi restaurado. Quando eu era mais jovem, né, que hoje ainda sou jovem, 20 anos atrás, eu estava num acampamento, fui chamado para um acampamento, e a gente estava na frente de alguns jovens, jovens e adolescentes, e eu peguei uma faixa etária entre 12 e 16 anos, e veio um mais velho que isso. O cara era mais velho que eu. Eu não sei porque ele caiu nesse quarto, eu era equipante do quarto, e a minha tarefa era orientar eles e organizar. Aí chega esse indivíduo de fora, não era daqui de Fortaleza, era de fora. O menino lutava jiu-jitsu, fumava muito, e o acampamento era um retiro espiritual. E no começo a gente fez uma dinâmica, a dinâmica era para pegar uma chinela e tocar no outro e tal, e ele já disse, eu não vou fazer essa dinâmica. E saiu, e eu não sabia quem ele era. Depois eu fui conhecendo, ele foi entendendo, ele foi dizendo, rapaz, eu luto jiu-jitsu e o meu hobby era fechar as boates lá de Manaus. Porque a gente ia lá, brigava, ainda tem mais, eu sempre deixava uma marca. Eu quebrava um braço, eu deslocava isso da pessoa, e era assim a minha vida. Mas eu quero ter um encontro com Deus. E todos os dias ele saía e fumava. Aí, no meio do acampamento, na quarta-feira, ele chegou para mim já tocado pela palavra, o Espírito Santo preparando tudo, e ele ouvindo a palavra e sendo confrontado. Ele falou para mim, ora pela minha vida, eu quero parar de fumar, eu quero parar de ser aquele que eu era. Era o Senhor já trabalhando na vida dele, e era ele já não cabendo nele mesmo. E eu disse assim, rapaz, eu vou orar, eu creio nisso, mas até eu tinha dúvida, meu irmão. Mas eu parei e orei, a oração não teve reteté, a oração não teve choro,
A oração teve consciência da palavra de Deus. Existem orações que tem choro, existem orações que pode ter uma queda, mas a dele foi tão simples. E aquele homem parou de fumar naquele dia. E para fortalecimento da fé dele e da minha. E aí no outro dia ele já não fumava mais, ele disse, eu não estou mais me entendendo, eu não estou mais me reconhecendo. Foi assim que ele falou. E aí veio a prova de fogo, quando a gente estava jantando, aí todos do quarto jantavam na mesma mesa, e tinham uns mais inquietos que o outro, e um rapaz do lado dele derramou o suco, e derramou todo nele, suco de uva. Ele ficou vinho, olhou para o cara, se levantou, fez assim, e foi embora. Aí eu fui lá fora administrar o conflito, né? Ou melhor, que o Espírito Santo já tinha administrado. Ele disse, Wesley, eu não estou me conhecendo. Em outros momentos eu tinha arrasado aquele cara. Eu digo, ó, Espírito Santo agindo na tua vida, meu irmão. Sabe, é isso que o Espírito Santo faz. Ele enche você até que você não caiba mais em você. E aí fique só ele. Amém? Características de Deus, o amor, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, começam a te invadir. E como eu falei aqui, o marido será o melhor marido, a esposa será uma melhor esposa, o aluno será um melhor aluno, um professor será um melhor professor, o cidadão será um melhor cidadão, e essa revolução do Evangelho. É o Senhor, pela presença dele na sua vida, te fazendo não caber mais em você mesmo. E as coisas ruins saindo. Esse é um ponto do você não cabe em você. E o outro ponto do você não cabe em você, são só dois. É quando o Senhor te enche e você transborda. Como diz aqui na palavra de Isaías 54. Olhe, estende, alarga as tuas tendas, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. A gente entende que o Senhor abençoa a nossa vida em todas as áreas. Ele nos abençoa, inclusive na área profissional. Nós acreditamos que o Senhor abençoa na área financeira, mas também nós acreditamos que tudo isso é a consequência de uma vida que você tem com o Senhor e, primeiramente, você transbordando interiormente. Sabe? É quando o Senhor te enche e você se enche de tanto amor, de compaixão, como aquele homem, tudo aquilo que para ele era importante, que ocupava o coração dele, saiu e no coração dele começou a entrar o amor de Deus, o perdão de Deus, a paz de Deus. E aquilo não ficou somente nele, é porque eu pedi para a Manu cortar, o vídeo é longo, 20 minutos. E aí, depois eu posso mandar para você assistir o resto. Ele voltou para a sala de aula e começou a pregar para os seus alunos, a iluminar, a dar luz, né, que a palavra é luz. O fato é que você não consegue ficar para você. Como o pastor pregou aqui, a igreja é comunidade porque o Senhor nos trabalha e trabalha no nosso egoísmo. Ele nos deixa, ele faz a gente deixar de ser egoísta, para ser altruísta. E aí a gente já não vive em nós mesmos, a gente vive também a vida dos outros. Mas você não vai virar fofoqueiro, não. Mas você vai se interessar pelo outro, você vai criar uma empatia. E nós já falamos aqui sobre compaixão. É muito mais do que uma empatia. A compaixão é uma empatia, mas que você quer mudar a situação da pessoa. Sabe, no mundo tem muita gente, o bichinho aí passa na cabeça e vai embora. A compaixão que o Senhor nos coloca no nosso coração, aquilo que a gente vê, sente a empatia e assim quer mudar a vida da pessoa. Você não consegue ficar no seu lugar. Você transborda. O seu amor transborda, a sua bondade transborda. É quando você se enche do Senhor. Mas se você não se encher do Senhor, isso não vai acontecer. Primeiro você tem que se encher para você. E se encher, e orar, e ler a palavra, e buscar o Senhor de todo o coração, como diz a palavra. Aí você vai enchendo, como esse copo vai enchendo.
E aí tem uma hora que não cabe mais em você. Aí tem uma hora que você transborda. E você transborda para onde? Para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, para o seu próximo, para o seu patrão, para o seu funcionário. E aí você começa a revelar as características de Deus, que Deus colocou na sua vida. As novas características, né? O seu novo homem. E o seu velho homem, onde é que está? Saiu. Porque o Espírito Santo entrou e já está fazendo essa obra maravilhosa. Então você transborda em amor, em bondade, em serviço, porque você se torna os pés e as mãos de Jesus aqui na terra hoje. E aí essa igreja, a ideia é que ela seja um serviço a cada um de nós, um serviço mútuo, né? A igreja, na consciência e na visão de Deus, é nós nos ajudando, e essa noiva sendo transformada e preparada para a chegada do noivo, como está aqui escrito em Isaías 54. Nós somos, enquanto igreja, a noiva do Senhor, e o Senhor Jesus vem buscar a gente, e a gente está se preparando aqui. As noivas, elas passam um dia de beleza, né? Elas têm um dia de beleza antes do casamento, e elas vão se preparando, e as mulheres nem somente no noivado, mas hoje em dia tem vários dias de beleza, tem gente que vai muito no salão, eu sei disso, mas nós, enquanto igreja, estamos aqui nos preparando para a chegada do noivo. E o noivo virá. E nós somos os pés e as mãos de Jesus. Nós precisamos transbordar nesse sentido, fazer o bem ao próximo, ajudar aquele que está do seu lado. O Senhor vai te direcionar para ajudar. Os ministérios que têm surgido aqui, o ministério de evangelismo, e os ministérios mais tradicionais, para não dizer antigos, já surgiram aqui, como o infantil. Ontem teve um dia para as crianças, e quem trabalhou lá, trabalhou de coração. Deve ter sido cansativo, que eu disse, irmã, eu não pude ajudar porque a gente estava mexendo no som, e eu tinha o velório também ontem. Mas também, se eu não tivesse esse evento à tarde, eu tinha a manutenção do som. Mas eu acho que, pois a gente estava fazendo a manutenção nas crianças, ela disse. Eu disse, pois eu acho que a manutenção do som é mais fácil. Porque da criança deve ser difícil. E aí o povo estava lá de coração, sendo as mãos e os pés de Jesus ali naquele momento, quando o Ministério de Evangelismo foi lá no Sopai, sendo as mãos e os pés de Jesus. Quando vai na rua, quando recebe alguém aqui, quando a gente vai no Colisão na praça, sendo as mãos e os pés de Jesus. O Senhor Jesus disse que todo aquele que bater na sua porta e você receber, está recebendo como se estivesse recebendo Ele. É você sendo Jesus, é você recebendo Jesus, é você ampliando a sua consciência de família, porque hoje a família é só aquela pertinha. Não, a nossa igreja nós entendemos como uma família. Amém? Transbordar como? Transbordando em obras. Sabe? A fé, tem religião que trabalha a obra como um caminho para um crescimento, né? Tem religião que a obra serve para você melhorar. Nós acreditamos que a obra é consequência, a obra é fruto. Eu não tenho obras para ganhar isso ou aquilo, ganhar a salvação você ganhou de graça. A salvação foi pela graça, porque se fosse pela minha obra, pela sua obra, porque pelo que você fez, aquilo que você fez, aquela ajuda, se fosse por esse tipo de obra aí, nós não seríamos salvos. O Senhor nos deu a salvação pela graça dele. Mas a partir daí, Ele nos incentiva. Porque Ele nos amou, nós amamos. Porque Ele nos ajudou, nós ajudamos. É uma causa e consequência. É apenas consequência daquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Sem nenhuma troca também, de graça também a gente ajuda. De graça também a gente chega junto. É isso que o Senhor quer na minha vida e na sua vida. Amém? O que o Senhor quer fazer na sua vida e na minha vida é isso. Isso aqui é a sua vida. Vamos mais para cá, vamos aqui para cá. Essa é a sua vida. Essa é a vida das pessoas que estão ao seu redor.
E esse aqui é o Senhor. Sabe? Se eu fosse ter uma relação, né? Se eu fosse trabalhar mais realisticamente, o Senhor ia ser muito maior do que isso. Mas quando o Senhor chega na minha vida e na sua vida, Ele começa a derramar o seu Espírito. E você começa a se encher. Glória a Deus. E você vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, até transbordar. E quando você transborda, você começa a atingir as pessoas que estão ao seu redor. E você vai transbordando e enchendo, enchendo, enchendo. E essa é a dinâmica da igreja, essa é a dinâmica do evangelho, essa é a dinâmica espiritual. Você precisa estar sempre se enchendo do Espírito Santo, sempre se enchendo de Deus. Amém? Mas esse processo de encher, esse processo de crescimento, ele, como o próprio nome diz, ele é um processo, e muitas vezes ele é doloroso. Para José, foi doloroso. Quando José teve uma visão de quem ele seria, quem não conhece a história de José? José do Egito. Ele teve uma visão de quem ele seria, mas no outro dia ele já foi? Não, foi um processo. Aí daquele momento, ele foi humilhado pelos seus irmãos, ele foi desacreditado por sua família. Naquele momento, ele foi levado a um buraco. Ele foi jogado num buraco. E ele quase ia sendo morto pelos seus próprios irmãos. Naquele momento, ele foi levado também do buraco para um momento de escravidão. Depois desse momento de escravidão, ele continuou crescendo em Deus. Olha aí a vida de José. Mesmo apesar das circunstâncias, ele foi crescendo, ele foi se enchendo, ele foi acreditando naquilo que Deus tinha na vida dele. E ele não parou de crescer mesmo nos ambientes não favoráveis. Porque tem gente que culpa todo mundo, né? O problema é do pastor, o problema é da igreja, o problema é da minha família. Mas apesar das circunstâncias, o Senhor pode te abençoar. Paulo escreveu 3 dos livros mais esclarecedores aqui das cartas quando estava na prisão. Ele poderia dizer, não, Senhor Deus, eu só vou começar a fazer alguma coisa para ti quando eu sair daqui. Ele poderia dizer isso, murmurar. Mas não, ele dizia que ele era embaixador em cadeias. Mesmo na prisão ele estava livre. Meus irmãos, o fato é que existe um processo. José estava nesse processo, ele foi crescendo, crescendo. E a partir daí ele foi sendo reconhecido mesmo na escravidão. E ele foi dito como o chefe, né? Do escravo, era o escravo-chefe daquele lugar, até o momento onde a mulher do senhor dele entrar com uma proposta indecente, e ainda assim ele fugiu, ele saiu, ele fugiu da tentação, e ele foi preso, porque injustiçado, porque disseram que ele tinha feito alguma coisa de errado, só que ele não fez. E aí teve um momento de prisão. Aí José teve um momento da prisão. E tudo aquilo, meu irmão, era um processo. Era um processo de preparo e de crescimento de José. E depois daquele momento é que ele foi glorificado, porque ele continuou louvando ao Senhor, continuou adorando ao Senhor e crescendo no Senhor. E como prisioneiro, ele era um exemplo. Mesmo como prisioneiro, ele era um exemplo. Você entende qual é o projeto de crescimento que o Senhor tem para a sua vida? Sabe? Mesmo na prisão, nas prisões aqui do Ceará, quem se converte, quem conhece a Jesus, começa a ser exemplo dentro da prisão. E é isso mesmo que ocorre até hoje. Pois bem, José passou por esse processo, e aí, a partir desse momento, foi quando ele saiu da prisão. Porque quando o Senhor tem um plano para a sua vida e para a minha vida, Ele leva adiante. Se você crê, você vai receber. E aí ele foi e recebeu. Chegou o momento dele, o processo acabou e ele foi um líder ali no Egito. Acabou ali? Não. O processo de crescimento dele como líder continuou. E na nossa vida é assim. O processo de crescimento vai continuando, e a gente vai rompendo limites, e rompendo limites, e rompendo limites.
como foi o tema do ano, né? Do ano passado, é o Tsalah, é romper limites. É quando você está na sua tenda e a sua tenda não cabe mais você. E você tem que alargar as suas tendas. Amém? Você pode ficar de pé. Sabe, esse processo foi desafiador para Pedro, para Paulo, para João. E tenho certeza que tem sido desafiador para você, porque tem sido desafiador para mim. Sabe, Pedro, Jesus chegou para Pedro e disse: você hoje pesca peixes, não é isso? Sou pescador, pois você pescará homens. E Pedro começou a se preparar para isso, começou a passar por um processo, andou com Jesus, viu curas, viu milagres, sabe? Muitos milagres os discípulos não viram e Pedro viu, porque ele estava perto de Jesus. Teve um momento até que ele negou 3 vezes a Jesus, chorou amargamente, mas o Senhor não desistiu da vida dele. Depois chegou, ressuscitou, colocou a mão no ombro dele e disse: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas 3 vezes também. Ele disse: sim, o Senhor sabe todas as coisas. Ele disse: pois apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, ele foi pedra, ele foi fundamento da igreja. Hoje nós somos fundamento também, nós somos igreja. E sobre o fundamento dos apóstolos é que nós estamos crescendo. E essa obra que está sendo executada hoje é uma obra de crescimento em cima desses fundamentos. E o Senhor tinha esse processo para a vida de Pedro. Aí teve uma hora que Pedro, após ter recebido o Espírito Santo, ele se encheu do Espírito, ele teve que pregar para a multidão. E o que aconteceu? No coração dele só tinha assim: se arrependam, se arrependam. A pregação dele não tinha uma boa homilética, ele não tinha uma boa hermenêutica, ele não tinha diploma, ele não tinha graduação em teologia, mas ele tinha o Espírito Santo na vida dele. E aquele homem deixou de ser pescadores de homens, de peixe, e foi pescador de homens. E quando ele pregou aquilo, arrependam-se, porque foi direção do Espírito, 3.000 homens se converteram. Ele lançou a rede e 3.000 homens se converteram. E é isso que o Senhor quer na minha vida e na sua vida. Se encha do Senhor. Se encha do Senhor. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque as promessas de Deus. Quando você está cheio do Espírito, você abre a palavra, você entende a palavra. Quando você está cheio do Espírito, você ora, você ouve a direção dele. Você ouve, você percebe alvos de oração. Alvos de oração. O Senhor vai te dar, o Senhor vai te acordar de madrugada para você orar. O Senhor vai te guiar para lugares que você nunca foi. Porque o Espírito Santo, a vida com o Espírito Santo é essa. Amém? Se encha com o Espírito. Se encha com o Espírito. E você não mais caberá em você. Amém?